Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho plena convicção que muita gente passa por essa síndrome. E no seu dia a dia, quando você é inconsciente, você leva uma culpa. Então, existe uma culpa inconsciente que as pessoas carregam e elas não percebem, claro, porque é inconsciente. Eu estou falando de quê? Da síndrome do será que eu mereço? Essa aula você vai entender que a síndrome do será que eu mereço, ela é recorrente em milhões de pessoas. O merecimento é uma lei, é a lei da colheita. Mas antes de você colher, você tem que semear. Então existe a lei da semeadura e da colheita. E essa lei você aprende logo no início da sua vida. Se você não plantar, você não vai colher. Então é importante que você comece a quebrar valores equivocados, crenças limitantes, a palavra é essa, crenças que limitam essa sua colheita e essa sua síndrome do baixo nível de merecimento. Culpa inconsciente. Existem pessoas que se culpam por usufruírem de algo que já são delas. Por quê? Porque elas estão semeando e não conseguem colher. Uma pessoa está numa festa e de repente chega numa mesa um prato de camarão, uns camarões grandes, e essa pessoa olha para aquele camarão e fala assim: eu estou aqui nessa festa, esse camarão não é para mim, eu aqui comendo isso e milhões de pessoas sem ter o que comer. Essa pessoa começa a colocar isso na sua cabeça. Eu pergunto, isso faz sentido? Claro que isso não faz sentido, porque isso é uma culpa inconsciente. O que é que essa pessoa tem que fazer para melhorar essa situação mental que ela está vivendo? Ela tem que abrir o fluxo de quê? Do merecimento. Para isso ela tem que agradecer. Quanto mais você agradece, mais você vai receber. Existem pessoas que recebem, mas não passam pela cabeça o agradecer. Então elas vão ficar em conflito, elas vão achar que aquilo que elas estão vivendo hoje não é para elas. Mas se ela tem uma culpa que a sua consciência não detecta, ela vai ter um baixo nível de valorização do que ela pode trazer dentro dela, esse potencial. Então, é interessante que você entenda, não só entenda, mas aprenda que existe uma lei, a lei da semeadura e da colheita. É importante que a gente entenda que a Bíblia, ela nos ensina algo genial, algo incrível, extraordinário. Você acha que tudo que temos na nossa vida e tudo que recebemos é porque a gente merece isso? Negativo. Nós não merecemos nada, biblicamente falando. Tudo que a gente recebe é graça. Tudo que a gente recebe é dom. Algumas coisas são frutos das nossas escolhas e das pessoas ao nosso redor. Sol e chuva, mas isso é graça, isso é dom de Deus. Deus, ele molha os bons e os maus. Deus resplandece o seu sol sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Todas as pessoas, elas recebem o sol e a chuva. Então as pessoas não merecem isso. É preciso criar uma causa e uma condição. Eu pergunto hoje, na tua vida, qual é a causa e a condição que você está criando para que assim você comece a plantar, a semear, para que no futuro você vá colher, ceifar. A tua condição hoje, qual é a tua causa? É importante que você pare para refletir nessa corrida, nesse seu dia a dia, corrida incansável pela sobrevivência. Essa é a visão, essa é a mentalidade de muitas pessoas que trabalham apenas para comer e pagar contas. É importante que você veja a vida como um mar de oportunidades, não como uma guerra diária que você vai lá para seu trabalho para sobreviver. Não, você precisa viver. Que tenham vida e vida em abundância, né? Que todos tenham vida e vida em abundância. Isso prova que você merece.
Isso prova que você precisa estar aberto ao merecimento. Isso prova que você precisa estar aberto a subir um platô, um degrau no seu merecimento todos os dias. Mas se você não aprender, se você não entender antes de aprender, você não vai conseguir desenvolver a sua colheita. Você não vai colher, mesmo sabendo que foi você que plantou, você é merecedor. Criar as condições e ter uma causa para que essas condições sejam legítimas, sejam nobres, isso é mais do que necessário. Uma causa hoje na sua vida é o quê? É comprar uma casa, é comprar um carro. Isso pode ser uma causa nobre. Para que você possa chegar a essa causa, você precisa ter um gatilho mental do benefício. E esse gatilho ele vai fazer você canalizar toda essa sua energia nessa causa. Porque quando você não tem um gatilho mental desse benefício, você vai cair. Por quê? Porque o teu cérebro, ele quer guardar a tua energia. O teu cérebro, ele foi feito para poupar a tua energia, deixar você vivo. Só que o seu cérebro, ele está em você. Você não está num cérebro. Se você estivesse em um cérebro, aí você era dominado 100% por esse cérebro. Mas é você que deve programar. E não só isso, reprogramar o seu cérebro. Porque você é o único, exclusivo dono desse cérebro. Então é você que precisa fazer isso. E muitas pessoas não conseguem entender. Muitas pessoas não fazem isso. E tem padrões mentais equivocados, como a procrastinação, são dominados pela preguiça, pelo desânimo, pela ausência de energia, pelo vitimismo. É assim que funciona. E essas pessoas são culpadas por isso? Talvez sim, talvez não. Mas a hora é agora de você criar novos padrões. Porque você não pode apagar os padrões, você não pode apagar um pensamento, pode? Não, jamais. Você tem que criar novos padrões. Um exemplo de um padrão positivo, a resiliência. A resiliência é um padrão que você precisa fazer crescer, fazer desenvolver. Resiliência não é você aceitar tudo que é imposto para você de alguém ou pelo sistema. Não. Resiliência é você ter a capacidade de administrar a situação com paciência, com inteligência. Não aceitar tudo que empurram para você de goela abaixo. Não, jamais. Mesmo se o teu cérebro colocar para você, você é um preguiçoso, você tem que ficar deitado hoje, você não vai levantar logo cedo, você não vai orar de madrugada. Você manda nesse cérebro aqui, ó. Porque se você não tiver foco, disciplina, se você não tiver uma causa, um propósito, um porquê, um pra quê, um pra quem, ele vai mandar em você, pode ter certeza disso. Você não vai sair do canto. Você vai ser um preguiçoso. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra você? Claro que tá. Por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso. Mas hoje eu não consigo mais ficar sem estudar nem um dia. Porque uma metamorfose, sabe? A minhoca, ou lagarta, melhor dizendo, borboleta. Então, há um tempo para cada coisa, como também está lá em Provérbios. Mas você tem que estar aberto a cada coisa. Você tem que estar aberto para poder entregar o quê? Entregar o máximo de valor nesse mundo. Eu pergunto a você, como é que você quer receber? Como é que você quer ceifar? Semear se você não entrega nada de valor. Só entrega medo, pânico, só doenças da mente. Você só entrega ansiedade. Geralmente quem é ansioso é ocioso, porque fica esperando aquilo que não sabe o que está esperando. Quer alguma coisa, mas não sabe o que quer e nunca vai chegar. Ansiedade é isso.
Você acha que a pessoa que tem sintomas de ansiedade, ou está vivendo na ansiedade, ou está abraçado com a ansiedade, essa pessoa ela vai conseguir ter a abertura na sua mente, o entendimento que ela é merecedora, que ela faz parte do projeto de Deus? A pessoa que está fechada em si mesmo, em si mesma, essa pessoa ela vai sofrer muito, essa pessoa vai ser medrosa, essa pessoa não vai merecer porque ela acha que não merece. E você merece sim, merece sim, porque Deus faz chover sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Deus faz resplandecer o seu sol. E se você é justo, é justa com você mesma, por que você não merece? Isso tem lógica? Isso não tem lógica. Então, se você não entrega aquilo que tem que ser entregue ao mundo, comece a entregar o máximo de você, daquilo que você faz. Seu trabalho chato, é chato, mas é escolha sua. Aguente esse trabalho até criar um plano B. Vir aqui comigo para o digital. Mas se você está no plano A ainda, e talvez você fique nele até, enfim, entregar o máximo. Porque quando você entrega o máximo, a vida vai te devolver o máximo também. Isso é a lei da semeadura e da colheita. Isso é fantástico, é genial. Outra coisa que você precisa ter na sua mente é: não aceite o medíocre em você. É você se contentar com coisas que estão abaixo do seu nível. Eu vou te dar um exemplo aqui muito prático. As tuas amizades, você é o produto do meio. A criança aprende aquilo que vive. Então, se você vive em um meio que não te faz crescer, um meio que só te deixa na manada, no cardume, no enxame, ou seja, te deixa padronizado, com a mente engessada, uma mente medieval, acorrentada ao passado, então você sempre vai ter um conceito medíocre. O que é ser medíocre? É você ser mediano. É você estar na média, você estar em cima do muro. Você não é bom e nem é mal. Não é açúcar e nem sal. Então, você quer ser uma pessoa assim? Você acha que uma pessoa com esse nível de mentalidade, essa pessoa tem abertura para o merecimento? Essa pessoa olha para um prato de camarão e diz assim: isso aqui é meu, eu mereço esse negócio aqui, eu quero isso para mim e eu vou querer mais. Você acha que essa pessoa que é medíocre, ela vai ter essa mentalidade? Ela não vai. De jeito nenhum, ela não vai. Não aceita a mediocridade à sua volta. Eu falei, não aceite o medíocre em você. Não seja uma pessoa medíocre. Não, seja acima da média. Não é ser uma pessoa repressora, egoísta, totalitária, ignorante, áspera, indelicada. Não, deselegante. Não, não é isso. Seja uma pessoa diferenciada, seja uma pessoa que faz a diferença nesse mundo, seja uma pessoa que entrega mais do que te pedem. Assim, tenha certeza que a tua mente ela vai se abrir. A tua mente vai parecer aquela flor no outono, que quando chega essa época, a fase dela se abrir, não tem nada e nem ninguém, porque isso é dom gratuito de Deus. Ele faz essa flor se abrir, e assim também vai ser a tua mente. Não tem nada e nem ninguém que vai poder fechar a tua mente quando chegar o outono na tua vida. Agora, para isso você precisa querer. Para isso você precisa dizer: sim, eu quero, eis-me aqui, eu estou aqui. Porque a providência já está na tua vida. Você é a providência. Mas cadê o milagre? Você já é o milagre, meu amigo, minha amiga. Você já é a graça já. Agora, milagre não é algo 100% divino. Não. É preciso ter a pessoa para que aconteça o milagre. O milagre ele não pode acontecer do nada. No nada, não. Você precisa estar aberto. Eu tenho fé. Oração é orar, mais ação. Assim, o milagre vai acontecer. E assim também você
não vai mais aceitar o medíocre na sua pessoa. Como também você não vai mais aceitar o medíocre à sua volta. Eu falei para você, não é você se afastar das pessoas que você gosta, que você ama, não. Sua família, pai, mãe, irmãos. Não, isso aí você não escolheu. Você vai ter que proteger essas pessoas, ser solidário com essas pessoas. Pai, mãe, irmãos, você não escolheu. Mas esposo, esposa e amigos, você escolhe quem entra na tua vida. É bem diferente aí. Então, cuidado para que essas pessoas não sejam medíocres. Não deixe o medíocre entrar na tua vida, porque depois que você abrir a janela, você pode se ferrar. Porque essa pessoa pode não querer sair mais. Porém, contudo, entretanto, todavia, ninguém é obrigado a viver numa relação ou em um trabalho tóxico que sugue o teu oxigênio. Não. Se não dá mais, acabou, pronto, você parte para outra. Mas quando você escolhe, quando você cuida, quando você começa a ser amigo, quando você começa a entender a sua mente, pensamentos, sentimentos e emoções, quando você começa por aqui, porque você sabe que aqui você não tem controle, você não consegue controlar. Não, você consegue se relacionar. Quando você começa por aqui, as suas ações, escolhas e decisões serão assertivas. Aí você vai saber escolher quem vai entrar na tua vida e quais são as pessoas nas quais você vai se relacionar. Agora, as pessoas começam por onde? Pelas ações. As pessoas começam escolhendo e escolhe as pessoas erradas. Aí depois que escolhe, aquilo vai virar o quê? Doença da mente. Aquilo vai virar um estresse. Estresse é o quê? É excesso de presente. Depressão é o quê? Excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Tudo pode ter sido por causa dessa escolha errônea. Essa escolha errada. Essa escolha fora do compasso. Essa escolha por impulso. Essa escolha condicionada apenas por um físico, pelo sexo, pelo dinheiro. Tá fazendo sentido isso para você? Essa aula? Síndrome do será que eu mereço? Você merece sim. Entenda esses 4 pilares aqui, ó, que vão te ajudar a escolher, a fazer a escolha certa. E esse cachorro vai sair na live. Deu para entender como é incrível quando você começa a descobrir a raiz, a essência do não merecimento? Quando você começa a descobrir essas coisas, isso fica genial, isso fica fantástico, porque o conteúdo que rege essas travas, isso vai ficando mais leve e você vai começando a entender que você merece. Se você entrega realmente aquilo que tem que entregar ao mundo, se você entrega um conteúdo de valor, se você entrega o máximo de valor, então isso quer dizer que você está devolvendo ao mundo. Então faça isso. Aprenda a devolver. Porque tem uma frase que dinheiro e oxigênio, dinheiro e o ar que você respira, é bem semelhante. Só falta o dinheiro quem realmente precisa do dinheiro. E só falta oxigênio quem realmente precisa de oxigênio. Quando você está embaixo d'água, você está lá, ó, precisando respirar, aí você sente a falta do oxigênio. Quando você está respirando bem, você nem presta atenção na sua respiração. Quem é milionário, quem tem muito dinheiro, não sente falta do dinheiro. É assim que funciona. Por quê? Porque já passou por todo um processo de vida. Porque já aprendeu todas essas coisas aqui que eu estou falando. Porque já entendeu que o dinheiro ele não pode ser a raiz do pecado. Essa pessoa já entendeu isso. Porque, na verdade, o amor ao dinheiro que é a raiz do pecado. E as pessoas têm o dinheiro como se fosse algo ruim. O dinheiro não é ruim. Porque se você continuar achando que o dinheiro é ruim, o dinheiro traz a destruição, o dinheiro traz algo que vai fazer com que você possa criar algo
ruim na tua vida, você nunca vai ter o nível de merecimento como você precisa ter. Porque o dinheiro apenas dá potência àquilo que a pessoa já é. Se a pessoa é do bem, então a pessoa vai ficar mais do bem ainda. Se a pessoa é do mal, ela vai potencializar a maldade que ela tem. Porque ela vai ter poder. E é assim que a gente vê hoje. Os políticos, as grandes empresas, elas buscam apenas dinheiro. Não buscam pessoas, não buscam a essência da vida. É assim que funciona. Uma coisa que também é importante que a gente entenda é que o seu sucesso depende mais de você do que de Deus. Você sabia disso? Entenda. Por quê? Porque você é chefe majoritário, você tem 51% da empresa que é você. A vida tem 49% de sociedade dessa empresa que é você. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa se desenvolver, você precisa buscar o autoconhecimento para ter o autodesenvolvimento, para ter o autocontrole, autoconfiança. Quando você desenvolve os 7 autos da vida que eu já falei aqui também em outra aula, aí você vai entender que você precisa sempre estar na frente, você precisa sempre coordenar, comandar a sua vida. Se você entregar esses 51% da sua vida ao mundo, às circunstâncias, aí você vai ter apenas 49%. Pode ter certeza que você não vai ser feliz. Aí você vai perder para a vida. Você sempre tem que ser o chefe majoritário. Como eu falei aqui, a providência divina ela está aberta a todos. Isso é uma lei natural. A providência ela vai ser derramada na tua vida. Agora, para isso, você precisa estar aberto a ser molhado pela chuva da providência. Tem uma passagem bem interessante que é importante que você reflita. Está lá em Gálatas 6:7. Presta bem atenção. Tudo aquilo que plantamos, havemos de colher. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso é muito forte. O texto aqui começa a falar o seguinte, que tudo aquilo que plantamos, a gente colhe. Isso daí é fato. A partir de hoje eu quero ter mais foco. Então eu vou fazer um curso para aprender a ter mais foco, a ter mais disciplina. Então tenha plena convicção. Eu falo com toda certeza que a partir daí, a lei do retorno, a lei da colheita, ela vai se manifestar na tua vida, porque você tomou uma atitude. A partir de hoje eu vou estudar mais as aulas do método Mente Meteoro. Quando você começa a ter um foco na sua vida, a ter uma disciplina, esses padrões equivocados que eu já falei aqui logo no início, eles vão ser reinstalados, reprogramados. E aí você vai começar a se abraçar com a lei da colheita. Então, tudo aquilo que plantamos, a gente vai colher. E se você não entender a graça, se você não entender o que Deus tem preparado ou o que Ele está preparando para você, se você não se abrir a esse entendimento, você vai pagar o preço. Tenha certeza disso. E fala, não erreis. Nós somos seres humanos, fracos, falhos, frágeis. Então, quando você está construindo um projeto, se você for errar, erre rápido para acertar rápido. Esse erro eu chamo de aprendizado. Porque o erro é aquele da mediocridade, da preguiça. Esse é o erro, quando você está consciente, quando você sabe que se você permanecer nisso que você está vivendo até hoje, aí você está errando. Pode ter certeza disso. E o texto aqui de Gálatas fala que Deus não se deixa escarnecer. Isso quer dizer o quê? Que quando você faz algo sabendo o que você está fazendo, então você está prejudicando o templo, a morada do Espírito Santo que somos nós.
O templo, a igreja, aquilo é apenas algo físico. A igreja verdadeira somos nós. Então, se você tem a consciência que você não pode fazer isso que você está fazendo hoje, se você está fortalecendo a falta de foco, a preguiça, então você está atingindo quem? O seu corpo, porque a partir daí isso pode ser gerado, desencadeado, uma doença da mente, um estresse. Aí pode partir para quê? Para uma ansiedade, fobia, depressão, pânico, neurose. Então, com certeza, Deus não vai ficar feliz com isso, porque você sabe, se você continuar fazendo o que faz, você pode adoecer, porque isso é lei natural da semeadura e da colheita. A salvação é de graça, por quê? Porque é graça, é fé. Se você tem fé, você vai receber, não pelos seus méritos, não pelos nossos méritos, porque a gente não é nada, a gente não merece nada. Pela fé e pela graça, nós temos essa salvação. E essa salvação, eu chamo de quê? Chamo do livramento da mediocridade. Porque quando você deixa de ser medíocre, quando você deixa de ter uma vida travada, você começa a trabalhar a salvação na tua vida. Porque quando você se fecha, você adoece. Quando você adoece, aí você pode correr um risco de se isolar. E quando você se isola, você vai perder o dom gratuito de Deus, que é a graça na tua vida. É o que? A abundância, a plenitude, o transbordo. E o transbordo é o hipermerecimento, é quando você tem a plena convicção que você merece. É quando você recebe algo abundantemente. Ou melhor, mais do que abundante. Isso gera um transbordo na tua vida e você vai precisar, você vai sentir a necessidade de quê? De compartilhar, de entregar essa sensação que você está sentindo às pessoas que você ama, às pessoas que você se importa. Isso daí é a lei da semeadura e da colheita. Isso daí é você entender que você não pode carregar uma culpa inconsciente de não merecer, do não merecimento. Isso é você entender que você precisa valorizar seu potencial, precisa valorizar aquilo que Deus te deu, que foi a vida. E essa vida precisa ser vivida. E para ser vivida precisa ser construída. E se você constrói, alguém vai morar dentro dessa construção. E essa construção é a sua vida. E quem é que precisa morar dentro da sua vida? O conhecimento. É você entender que você precisa de uma espiritualidade mais do que você esteja vivendo hoje. Porque existem 5 pilares que o ser humano precisa praticar na vida dele e deixar alinhados. Primeiro é a espiritualidade. Segundo é ele mesmo. Você precisa conhecer, é o seu conhecimento. Terceiro, é o que? É a família. Depois, seu trabalho e depois o lazer. Então, são 5 pilares que você precisa deixar alinhados, precisa deixar em consistência. Esses pilares não podem cair, eles precisam ser nivelados. Porque se os 4 pilares aqui que eu falei, você, família, o trabalho e o lazer estiver em alta, mas a sua espiritualidade estiver em baixa, pode dar problema. Se o lazer estiver em alta e os outros 4 estiverem em baixa, vai dar problema com certeza. A espiritualidade precisa estar em alta. Seu trabalho. Para seu trabalho ser um trabalho dos sonhos ou você se apaixonar por aquilo que você faz, é preciso o segundo pilar estar alinhado ao seu trabalho. É o que? É a sua saúde, seu conhecimento. Porque sem conhecimento você apenas vai trabalhar para comer e pagar contas. Você apenas vai viver em um esforço inútil. Você apenas vai viver como todo mundo vive, no padrão, na forma. Ou seja, o que é que o sistema impõe para as pessoas? Que as pessoas tenham uma casa dos sonhos, uma mansão, tenham um carro,
Um carro caro, um carro que quando você passa todo mundo olha. Roupas. É isso que o sistema impõe. Isso é importante, com certeza, mas não é a essência da sua vida. Isso não é o que faz você feliz na essência. E você sabe disso. Porque quando você começa a construir algo, e isso foge do seu controle, isso excede a sua essência, vai avisar você. Isso quer dizer o quê? Que existem muitos milionários que são infelizes. Então, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro pode proporcionar momentos felizes. O dinheiro, ele proporciona 3 coisas na vida. Primeiro, segurança. Segundo, os sonhos. Você consegue realizar os seus sonhos. E terceiro, ajudar pessoas. Filantropia. Ou seja, você entregar o máximo de valor. É você devolver isso ao mundo. Aquilo que você recebeu. Semeou, você colhe e devolve. Esses 3 pontos aqui são fundamentais. Então o dinheiro ele serve para isso. A partir de um propósito de vida, a partir daquilo que te deixa feliz, alegre, satisfeito, aquilo que gere prazer na tua vida. A felicidade, ela precisa ser construída a partir desses pilares, não a partir de coisas e nem de pessoas. Porque isso daqui passa. A vida vai se tornar vazia. Para muita gente mesmo, encontra uma pessoa, aí fala assim, encontrei a minha felicidade. Aí a pessoa morre, a pessoa vai embora, e aí a felicidade morreu? Acabou? Foi embora? Não. Quando construir um relacionamento, você precisa já estar com a sua felicidade na essência construída. Por quê? A partir daí, vai haver o quê? Uma aglutinação. Você vai agregar valores. Serão felicidades construídas na essência, agregadas. O outro, ele precisa já vir com a felicidade na essência dele construída. Porque se o outro vem vazio, sem nada, ele vai sugar, ele vai intoxicar a tua vida, ele vai intoxicar a tua felicidade. Ele vai querer algo que você não pode dar. Porque ele só pode encontrar essa felicidade aonde? Dentro dele. E é aí onde Deus se encontra. Deus se encontra dentro de cada um de nós. Deus, ele se encontra a partir das nossas escolhas, das nossas decisões, se encontra nas nossas ações. E é a partir daí que se manifesta a providência divina desse Deus. É a partir daí que a gente começa a descobrir, a entender, a aprender que nós somos merecedores, sim. A questão do baixo nível de merecimento é para quem não entende. É para quem é vazio, para quem não tem lastro de conhecimento. E você está aqui nessa aula do método Mente Meteoro para isso, para ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais relevante, uma pessoa mais diferenciada, uma pessoa que não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque você sabe que tudo que você precisa, Deus vai prover na tua vida. Você precisa do sol, vitamina D. Deus vai te oferecer o sol gratuitamente. Você precisa de chuva para que você possa plantar o seu alimento, depois ser colhido por você. A chuva você não paga para recebê-la, Deus vai te dar de graça. E assim também é o conhecimento, ele vem a partir da tua atitude. Você não paga para escolher, para decidir, eu quero a partir de hoje merecer, eu quero entender que o merecimento ele está dentro da minha vida. O merecimento ele faz parte do projeto de Deus na minha vida. Hoje eu entendo a lei da semeadura e da colheita. A partir de hoje eu vou começar a plantar. A partir de hoje eu vou começar a cuidar da minha mente. A partir de hoje eu vou começar a cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e assim também das minhas emoções. Quando eu começo a cuidar, aí eu preciso entender. E para entender, eu preciso aprender. A aula do método Mente Meteoro, ela vai te ensinar a você se relacionar e a aprender. E quando você aprende com esses fantásticos pilares, não tem como você não se abrir ao merecimento. Quando você se abre
a essa graça, quando você entende que você não pode controlar nada fora de você, fora daquilo que você precisa construir. Aquilo que você precisa construir, isso está nas tuas mãos. É decisão tua, é decisão sua. E aquilo que você tem para receber, só você vai poder se abrir. Ninguém vai empurrar de goela abaixo o teu merecimento, aquilo que você merece. Não. É você que tem que aceitar esse merecimento. Agora, não é que tem que aceitar, porque Deus, como Ele faz o sol nascer, faz chover sobre os maus, bons, justos e injustos, então você aceita o merecimento se você quiser aceitar. Você continua vivendo uma vida medíocre, uma vida procrastinada, uma vida travada. Se você quiser, está tudo certo. Quer dizer, não está muito certo. Deus não vai se agradar disso. Tenha plena convicção. Deus não se agrada do preguiçoso. Mas essa é a liberdade. Deus te fez livre. Deus te fez livre para escolher aquilo que te aprover. Aquilo que você quer. Escolha ser feliz. Escolha amar o processo. Escolha esse processo educacional. Essa terapia alternativa cognitiva educacional. Método Mente Meteoro. O DM27. Essa aula que eu estou colocando aqui para você, ela muito vai te ajudar. Se você se abrir a isso. Então, quando você se abre a esse merecimento, as coisas mudam na tua vida. Você não consegue ser mais a mesma pessoa. Você vai começar a entender que você merece. Você vai entender que existe uma lei. A lei da semeadura, a lei da colheita. Porque quem semeia vai colher. Isso aí é lei. A física quântica é uma lei também. A física quântica, eu faço uma analogia como se fosse a mãe terra. Se você plantar morango, você vai colher morango. Se você plantar pimenta, você vai colher pimenta. Então, se você semear, você vai colher. E essa colheita é sua. Tome posse dessa colheita. Não tenha medo de receber. Esse merecimento é seu, é todo seu. Foi você que plantou. O esforço para vencer aquela mente travada, aquela mente que te deixava ansioso, ocioso, procrastinador, sem foco, sem disciplina, preguiçoso, sem energia. Você venceu isso tudo. Então, com o passar do tempo, você foi adquirindo informações, conhecimento, você foi criando lastro, bagagem intelectual. Então, se você pagou o preço, hoje você precisa colher. E se você não colher os frutos, esses frutos eles irão apodrecer. É preciso colher no tempo certo, os frutos certos, porque os frutos são seus. Síndrome do será que eu mereço? Você merece sim, claro. É uma lei. Não tem como você não colher. Você vai colher. É fantástico quando a gente entende alguns assuntos que talvez a gente nunca tenha parado para fazer uma reflexão, uma imersão, entrado em estado de flow, mergulhar realmente. Entender que é necessário que a gente esteja aberto à providência divina. É mais do que necessário que as nossas mãos estejam assim, abertas, para que a gente possa receber as bênçãos de Deus, nosso Pai, as graças, de graça. A salvação, ou seja, o livramento da doença da mente, isso é graça. O livramento é um milagre, mas esse milagre, ele não pode acontecer sozinho. Você tem que mover uma ação, você tem que ter fé. Você tem que ter fé para que esse milagre possa acontecer na tua vida. E a partir daí,
As pessoas vão começar a te enxergar diferente, as pessoas vão perceber que você não é mais aquela pessoa, você mudou. Então a tua luz vai começar a refletir nas pessoas. E aí você vai começar a ajudar as pessoas que você se importa, as pessoas que você ama, os teus amigos. Isso é a lei da semeadura e da colheita. As pessoas vão colher a partir de você, a partir da tua pessoa, a partir do teu entendimento, a partir da graça de Deus na tua vida. A graça de Deus em relação à nossa mente, sentimentos, emoções, quando você está travado pela ansiedade, pelo pânico, quando você tem medo e não sabe do que tem medo. Isso é muito sofrimento. Quando você começa a perder a sua respiração a partir do medo. Isso é terrível. Mas existem formas alternativas, como o método Mente Meteoro, que muito pode te ajudar a devolver à tua respiração esse ar puro. Quando você estuda, você ocupa a sua mente. E a nossa mente precisa estar ocupada, ou com o bem ou com o mal. Mas tem que estar ocupada. Quando você ocupa com essa terapia alternativa, o conhecimento específico, esses temas do método Mente Meteoro, você vai começar a criar autonomia, autoridade, decisão, poder de escolha, e você vai entender que você merece. É lei. Se você não receber o fruto que você semeou, esse fruto ele vai apodrecer. E se apodrecer, você vai adoecer. Isso aí é fato. Eu sou Jair Cavalcante, do método Mente Meteoro. Se você está em conflito emocional ou não, você precisa construir o seu autoconhecimento. Só a partir da construção do seu autoconhecimento é que você vai aprender a fazer a gestão das suas emoções com técnica. Os seus pais não te ensinaram. O sistema, a escola, não ensina a fazer a gestão das suas emoções, não ensina sobre inteligência emocional. Nessa playlist aqui, vai te ensinar como construir uma blindagem emocional. Essa blindagem emocional é o que vai evitar o teu sofrimento. Vai evitar que você caia em laços e em ciladas emocionais. Vai evitar que você não conecte com pessoas que sugam a sua energia. Essa playlist vai te ensinar a você se apaixonar pelo processo e não pela consequência financeira. Ter dinheiro é importante. É necessário, mas não é essencial. Essencial é isso que você está fazendo aqui agora, construindo o seu autoconhecimento, construindo a gestão das suas emoções, construindo a sua inteligência emocional. Eu não estou no conflito emocional, Jair, eu não estou. Mas mesmo assim, não te ensinaram como funciona a gestão das suas emoções. Continua assistindo o restante da playlist. Essa é a minha coleção completa. São 12 audioaulas. É um podcast extraordinário onde eu extraí do curso RDE, Raízes das Emoções. São 25 módulos com 100 videoaulas. É um conteúdo extraordinário. Autoconhecimento muda a vida. Quando a mente muda, tudo muda. Deixa eu te fazer um convite agora. Presta bem atenção. Se você realmente gostou dessa aula, se você gosta do conteúdo da inteligência emocional, se você realmente está precisando eliminar conflitos emocionais, se você não tem foco, não tem disciplina, não tem energia para construir o seu propósito de vida, se as suas emoções estão adoecendo você, então você precisa fazer a sua inscrição agora. No curso Raízes das Emoções. São 100 videoaulas com 25 módulos. Faz a tua inscrição agora e não esquece, continua assistindo a playlist aqui embaixo. Anota tudo e me chama se você tiver alguma dúvida. Eu sei que você vai ter. Boa aula e a gente se encontra lá no WhatsApp.